Boa tarde, pessoal. Uma vez mais aqui, Lute Ramos, com uma aula online, começando do zero. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro. Celebre a sua abundância. Quantos lugares você não reconhece a abundância que você verdadeiramente é? Como seria se você realmente estivesse conectado a celebrar a abundância da sua vida? A celebrar tudo que você tem de lindo? E esse tema está no capítulo 6 do livro, do livro O Problema Não É o Dinheiro, Você É, peraí que eu tenho ele aqui para mostrar para vocês, do Gary Douglas e do Dan. E é tão legal esse capítulo porque ele já começa falando assim, ó: você está compartilhando a pobreza no universo em lugar de compartilhar sua abundância? Que tal, gente? Então vamos lá para a pergunta outra vez. Capítulo 6 do livro O Problema Não É o Dinheiro, Você É, do Gary Douglas e do Dr. Dan Heer, do Access Consciousness. Capítulo 6, página do livro é o Kindle em português. Página... Ai, aqui não fala página. 87% de leitura do livro. Celebre sua abundância. Então vamos lá, outra vez mais. Você está compartilhando a pobreza do universo em vez de sua abundância? Eu vou ler para vocês. Algumas pessoas sentem ter recebido mais que sua parte justa da vida. E vivem em julgamento de si mesmas porque têm mais do que as outras. Então, são essas pessoas que têm uma qualidade de vida, que têm uma condição financeira boa, que têm sorte, que têm prosperidade, que têm facilidade, e de alguma maneira elas acham que estão recebendo tanto que elas deviam se julgar. Por que elas têm mais que outras pessoas? Por que existe gente que não tem e elas têm? Então, isso já é uma das partes do que a gente vai falar hoje. Foram ensinadas a terem de compartilhar tudo. E ninguém podia ter mais que todo mundo. Ou seja, todo mundo tinha que ter tudo igual, né? E dentro da criação dessa pessoa, ela tem que compartilhar tudo que ela tem. Então, a partir do momento que ela tem um pouco mais que alguém, ela já sente culpa dentro dela. É uma culpa disfarçada de... Não é altruísmo, mas é disfarçada de bondade, talvez, sabe? Ai, por eu ser uma pessoa do bem, por eu gostar de compartilhar e tudo, eu não podia ter mais que os outros. E quando você é bom, não interessa o quanto você tem, né? Quando a verdadeira bondade de você, ela não calcula o que você tem ou o que você não tem. Não é verdade? Bom, seguimos então. Na família dessas pessoas, a torta era repartida em pedaços iguais, menos por o pai. Que era muito engraçado. Ele geralmente ficava com um pedaço maior porque era o provedor. Então, tipo assim, isso é um padrão social que se repete em muitos lugares. Você vê o Gary, gente, ele é americano. Então, nos Estados Unidos, na época dele, o Gary está hoje em dia com seus 80 e poucos anos, também tinha essa forma de funcionar, né? Que eram as famílias patriarcais, né? E, tipo assim, nós temos tudo isso. Normalmente não famílias, eu acho que famílias que viviam bem, mas talvez não famílias que fossem muito ricas, porque às vezes, normalmente quando tem esse pai, que é esse provedor, né, e que ele acredita que ele tem o direito de ter o dinheiro, é diferente do que ele está mostrando aqui, do que ele está propondo. Aqui ele está propondo uma família que eu percebo, né, desde o meu ponto de vista, como uma família de classe média que vive bem, que tem suas condições, que pode ter as coisas, mas não pode ter muito mais. Tem que ter um limite aí. Tem um limite desse ter. É possível que você tenha uma história parecida? Você já viu esse filme antes, gente? Algum de vocês aí já viram esse filme antes? Bom... Está vivendo a realidade da parte igual? Que como assim, eu tenho a partilha igual. A realidade de repartir igualmente. Mas no sentido do julgamento. E não no sentido de eu quero compartilhar. Vocês conseguem perceber a diferença disso? Quando vem do seu coração, eu quero doar. Eu quero dar. Eu quero compartilhar. Do que quando eu tenho que fazer isso, baseado num padrão social. Vocês conseguem perceber essa diferença?
Então, é mais ou menos assim. Então, seguimos. É possível, está compartilhada a pobreza do universo em vez da sua abundância? Mais uma vez ele pergunta. Essa pergunta é maravilhosa. Vou perguntar de novo para vocês. Você está compartilhando a pobreza do universo em lugar da sua abundância? Eu tenho que perguntar isso para mim também, viu, gente? E ó, vocês não olhem pra minha unha, não, que eu tô com uma unha que saiu meu esmaltezinho. Deixe-me perguntá-lo. O que há de errado em compartilhar a abundância do universo em lugar de compartilhar sua pobreza? Fica meio estranho, né? Fala, gente, será que é isso, né? O que o Carrie quer dizer com isso? Você não gostaria de desistir da pobreza como a sua verdade? Essa escassez que a gente fala no Brasil, a gente usa mais como escassez. Então, eu vou usar a palavra em português que a gente mais utiliza hoje em dia nesse sentido. Você não gostaria de desistir da escassez como a sua verdade? Não gostaria de desistir da escassez como a sua verdade? Não preferia partilhar da vasta abundância do universo? Como seria se nós estivéssemos dispostos a compartilhar a abundância do universo em lugar de estarmos funcionando desde a escassez e estarmos compartilhando isso? Lute, não estou entendendo nada. Calma, gente. É muito claro, ele vai falar um pouquinho mais. Esse é o capítulo 6, uma parte dele, né? Porque eu não leio os capítulos todos, eu trago alguns trechos, alguns subtítulos para a gente conversar aqui nas aulas. E esse é Celebre Sua Abundância. Do livro O Problema Não É o Dinheiro, Você É, do Gary Douglas, do Access Consciousness. E do Dr. Dan também, tem participação dele. Você, agora a afirmação, gente, que seja uma demanda na sua vida hoje. E na minha também. E que você conecte-se agora, nesse momento, com a verdade do que eu vou falar. Do que eu vou ler, na verdade. E olha, escuta isso com todo o seu ser. Eu vou pedir para vocês agora, antes de eu começar, baixarem suas barreiras. Lute, o que é baixar as barreiras, Lute? Não tô entendendo nada. Baixar as barreiras é quando você tira de você todos os seus julgamentos, tudo que você já tá, assim, desconfiado, ou alinhando, ou concordando comigo, ou discordando de mim. É simplesmente abrir seu coração para receber. Vamos dizer dessa forma. Abre seu coração agora. Se conecta com ele e permita que ele receba essa informação. Nesse momento. Só por esses 10 próximos segundos que seja. Esteja desarmado. Talvez baixar as barreiras poderia ser isso. Esteja desarmado. Não esteja preocupado com o que você acha certo ou errado sobre isso. Simplesmente esteja disposto agora, você que está aí do outro lado, a receber essa informação. E conecta com essa afirmação. Se você quiser, até você pode colocar a mão no seu coração, sabe? E repete isso para você mesmo. Você pode usar a palavra eu sou, tá? Eu sou, mas eu vou falar você. Você é uma pessoa totalmente abundante. Você pode repetir isso para você agora, tocando seu coração. E dizer para você mesmo, eu sou uma pessoa totalmente abundante. Você pode olhar para a verdade que está nisso daí, e se em algum lugar seu, em alguma parte de você, ainda duvida da sua abundância, você, por favor, pode, pelo menos agora, nesse momento aqui comigo, deixa isso embora. Deixa esse julgamento sobre você ir embora. Todos os lugares onde você tem sensação de fracasso na sua vida, onde você tem sensação de perda, onde você tem sensação de escassez, você, por favor, agora, comigo aqui, você pode deixar isso embora. Só por esses minutinhos agora. E fala para você mesmo. Ok, se não fosse tudo isso que eu duvido, ou todas essas considerações que eu tenho sobre mim, de fracasso, de escassez, de falta, de dificuldade em algum aspecto da minha vida, eu reconheceria a abundância que eu verdadeiramente sou?
E agora então repete comigo. Eu sou uma pessoa totalmente abundante. Você acredita que você já teve vidas que já foi podre de rico? Sim, você teve. Você fica se perguntando, onde diabo está o dinheiro nesta vida que eu estou vivendo agora? Na vida de hoje. Já era para ter aparecido a essas alturas. Quantos de nós estamos procurando isso? Não é possível que até agora o dinheiro não apareceu nessa vida minha. Eu tô até hoje aqui na busca. Essas alturas, onde que esse dinheiro tá? Como que eu faço ele se apresentar na minha vida? Como que eu faço ele se mostrar para mim? Como que eu faço, como eu reconheço ele na minha vida? Existem outras vidas em que você foi totalmente quebrado? Sem dinheiro? Pode apostar que sim. Quantas vidas você apenas sobreviveu e está continuando meramente a sobreviver? Então, gente, esse sentido de outras vidas, mesmo que você não acredite que você reencarna, pode ser que você não acredite nisso, você acredita que você tem antepassados, não acredita? Você acredita que você vem trazendo maneiras de pensar, formas de agir, maneiras de criar dinheiro, não criar dinheiro, consciências, inconsciências que vem perpetuando na história da sua família até os dias de hoje. E quantas coisas lá do passado, quantas experiências que os nossos antepassados tiveram que hoje refletem na nossa maneira de funcionar. Então, de qualquer forma, em alguma vida lá atrás, mesmo que você não acredite que fosse você mesmo, alguém criou um ponto de vista, às vezes de escassez, às vezes de abundância, e que de alguma maneira pode estar se repetindo hoje. Eu vou dar um exemplo prático que eu falo para os meus alunos quando eu estou facilitando as minhas classes. Vamos supor que o seu tataravô vivia numa fazenda e ele caiu de um cavalo e quebrou a perna. Tá? Para não ser drástico, viu? Uma coisa assim, mais básica. Naquela época, como era difícil tratar isso, né? Não era como de hoje, que você tem recursos, né, tecnologia, tantas coisas para tratar uma perna quebrada. Naquela época, não tinha essa facilidade. Com isso, qual que era a forma que as famílias tinham de se proteger? Criando medo. Então, falava assim, cuidado, o cavalo é perigoso, você pode cair, você pode quebrar a perna. Aí, então a tataravó, tão traumatizado com o que aconteceu com o tataravô, começou a falar para os filhos, olha, cuidado. Ou quando teve um neto, ó, cuidado com o cavalo. Cuidado, e cuidado, cuidado. E isso, de geração em geração, foi se passando. Tenha sempre cuidado, tenha sempre cuidado. Quando chega hoje, você nem sabe cognitivamente que um antepassado seu tataravô lá atrás, caiu do cavalo, mas você tem pavor de cavalo. Por exemplo. É um exemplo, gente. O que será esse medo? De onde ele vem? Como ele chegou até aqui? Quantas coisas chegaram até aqui que a gente não sabe que chegaram? Coisas boas, eu não estou falando só que foi traumas. Só que vocês percebem que a tendência do ser humano a se enfocar, a enfatizar os traumas, talvez até como maneira de se proteger, de sobreviver a tantas e tantas gerações que a gente já tem, que a gente criou muitos aspectos onde nós nos limitamos e nem sabemos por quê. Às vezes a pessoa não tem limitação financeira, mas tem limitação em se relacionar com outras pessoas, não tem facilidade de se relacionar, de se comunicar. Às vezes ela tem essa facilidade de se comunicar e tem às vezes uma situação financeira boa, mas ela não tem a facilidade de se
de se autoafirmar, de gostar de si mesmo, de ter facilidade, ela sempre tá no julgamento dela. Ou então ela não consegue ser alegre, ela sempre é uma pessoa muito fechada ou tímida. Então, tem várias coisas das nossas vidas que vêm perpetuando. No meu caso, por exemplo, a minha família, uma parte dela, veio fugida de guerra, né, da Europa para o Brasil. Foi, né, porque eu não estou no Brasil. Foi fugida de guerra. E essa coisa do alimento, como isso criou, né, essa coisa nas famílias, essa força, né? Gente, vocês desculpem, porque agora que eu tô vendo que vocês estão. Eu não tinha visto quem tinha entrado depois. Não cumprimentei. Boa tarde, gente. Ah, vamos que vamos. Ô, Lu, eu não entendi o que você quis dizer com honrado alguém. Mas tá tudo bem. Então vamos que vamos. E, Carol, se seu corpo quer chorar, deixe esvaziar. Não se julgue. Deixa chorar. Viu? Bom, mas enfim. Então, assim, essa questão do alimento se converteu numa coisa seríssima. Você tem que comer tudo que está no prato, não pode deixar nada. Porque tem pessoas que passam fome, tem pessoas que passam dificuldade. Sim, existe. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês, assim, muito clássica, muito básica. Se você comer tudo, aquela criança, como a gente sempre usa, né? A gente já viu muito isso. Eu não uso isso não, mas isso é familiar para muita gente. A criança que está lá na África passando fome, o fato de você comer tudo que está no seu prato agora vai resolver o problema dela lá? Então não é sua culpa nesse momento. Não está com vontade de comer tudo, não quer dizer que você está criando a fome na África. Só que essa crença embutida na gente, implantada, muitas vezes faz com que a gente entre na culpa pela comida. Tem que comer tudo. E quantas pessoas hoje estão com disfunção alimentar por causa disso? Ela não está com fome mais, ela não quer comer mais, mas ela... Desculpa, perturbe, mas entrou assim mesmo. Mil desculpas. Ela se obriga a comer o que ela traz para o universo dela, para o corpo dela, o excesso por causa de uma crença, por causa de uma culpa. Se vocês não estiverem me escutando, vocês me avisem. Ela tá um pouquinho instável agora, não sei porquê. Saiu da casa e foi do Wi-Fi da casa e foi pro celular. Vocês vão me avisando, viu, gente? Então, essa questão da fome, e como eu disse na última live que a gente fez aqui, a somente voltou, agora voltou. Existe escassez ou falta. Ó, excesso ou falta. Excesso de lixo, excesso de comida, muitas vezes é que tem que jogar fora, que estraga, ou falta desses recursos. Então, assim, a gente tem que pensar que quantas vezes nós estamos funcionando de uma forma não consciente. Por exemplo, colocando dentro do nosso corpo aquilo que o corpo já não aguenta mais. E quando você espero que vocês possam acompanhar. Então, pessoal, essa coisa do excesso, daquilo que a gente está colocando no nosso corpo, que o nosso corpo não aguenta mais, o que esse excesso se torna? Gordura, em excesso, inflamações pelo corpo, problemas cardíacos, problemas de pele.
Travar. Agora voltou. Ai, gente, mil desculpas. Tem dias que é assim mesmo, né? Mas a gente não desiste. A gente não vai desistir. Então, vamos seguir aqui na leitura desse subtítulo do capítulo 6 do livro do Gary. Pegue o sentimento. Ai, meu Deus do céu, mal estou sobrevivendo. Sabe aquela coisa assim, ai, não tenho vida, só estou sobrevivendo aqui. Sabe isso? Bom. Faça o bem grande, infinito, maior que o universo. Isso é sobre expandir, sabe? Quando a gente fala em expansão, quando você faz daquilo maior do que seu pensamento. Maior do que você acha que aquilo é. Você faz desse negócio, ai meu Deus, eu só estou sobrevivendo nesse planeta tão grande, tão grande. Imagina que ele é tipo um balão. Aí você vai soprando dentro daquilo, vai deixando ele grande, 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 tão grande. Esse balão não tem fim. Ele vai crescendo tanto. Você sente que você fica... Você percebe que ele meio que dissipa? Perde um pouco daquela densidade? É porque ele é uma mentira. Cada vez que você acha que você está em escassez, que você não acredita que você é uma pessoa totalmente abundante, onde você está falando para você que você não é isso, essa mentira é tão grande que ela torna você denso, pesado, cansado, sem força, sem energia, sem ânimo. Mas você sabe por que isso faz isso com você? Porque é uma mentira. É meio que nadar contra a correnteza. A correnteza está numa direção e você está em outra. E aí você está nadando contra aquela correnteza ali. Você está indo contra a corrente. O que acontece com a pessoa que está indo contra a corrente? Chega uma hora que ela não aguenta mais. Ela perde energia, ela perde força, ela perde o ânimo. É isso. Então, seguimos. Você, como um ser infinito, muito além do seu corpo físico, você não pode meramente sobreviver. Você é muito além disso, muito maior que isso. Muito mais que isso. Você é totalmente abundante. Você, como um ser muito maior que seu corpo físico, muito maior que sua mente cognitiva, você é totalmente abundante. Este universo, mesmo no planeta Terra, é um lugar incrivelmente abundante. O próprio universo em si é abundância pura. Nosso planeta em si é abundância pura. A única razão para existir parte sem grama em qualquer lugar é porque os humanos foram estúpidos o suficiente para tirarem dali. Matamos. A gente matou aquele ecossistema naquele lugar. Nós que somos do Brasil, por exemplo, o Nordeste, a parte do Nordeste, a Sul. Vocês podem me dizer isso. Bom, a natureza vai preencher cada polegada quadrada com alguma coisa. A natureza vem e toma conta de novo, né? Quando você vai para um deserto, o deserto está vazio? Ele não tem vida? Não. Mesmo no deserto, há vida em todo lugar. Existem plantas, insetos, bichos de todos os tipos. Cada polegada quadrada está coberta de algo. E é algo bem lindo, hein? E como eu, podemos viver como não abundantes? Você faz isso ao comprar a ideia de que a escassez existe. É como se a gente comprasse isso como se fosse uma verdade. Você só pode viver como não abundante quando você compra a ideia de que a escassez existe. Percebe? Vocês conseguem perceber a profundidade disso?
Olha, gente, eu teve uma época que eu não sabia, nunca tinha escutado essa palavra na minha vida. Escassez. Olha isso. Nunca. E hoje eu não era novinha, não. Eu é que eu sou desligada mesmo. E começaram a falar sobre escassez, escutando umas coisas, ouvindo algumas pessoas falando, umas pessoas do meu ciclo. E eu fiquei, gente, o que é isso? Você adota o ponto de vista de que não existe abundância quando você compra esse ponto de vista de escassez. Porque você não consegue descobrir de onde a abundância virá. Não vê que a abundância está, na verdade, toda ao seu redor. E você acaba criando um pensamento assim, no futuro eu vou ter dinheiro, ou no passado eu tinha dinheiro, mas não conseguimos ver que somos totalmente abundantes agora, nesse exato momento. E, gente, isso é tão louco, porque realmente a gente fica ou a gente está olhando para o passado, os lugares onde a gente teve alguma coisa, ou nós estamos idealizando um futuro onde teremos alguma coisa. E, na verdade, o que cria nosso futuro é o quê, gente? Não é o momento presente? Não é o aqui e agora? Eu tô lendo um livro com a minha mãe, para quem não sabe, que tá aqui. Eu e a minha mãe, nós lemos livros, né? Todos os dias, quando a gente pode. Quando a gente não dá para ler, a gente não é rígido. E nós estamos lendo um livro do Joe Dispenza. Eu acho que semana passada eu falei que era do Joe Vitale. Não é? Sobre física quântica, sobre o campo quântico, né? E aí ele falando sobre como que a gente cria, né, nossa realidade. E é muito similar a Axis. Como que funciona a ferramenta de Axis? O seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, se você tem um ponto de vista de escassez, você vai criar uma realidade de escassez em algum lugar da sua vida. É igual eles, sempre assim nessas leituras, eles comentam sobre pessoas que tinham muito dinheiro e de repente perderam tudo e aí conseguem recuperar rápido de novo. Ou ao contrário, pessoas que não tinham, ganharam na loteria um montão e conseguiram perder tudo rapidinho. É porque é o ponto de vista delas sobre dinheiro. Então não tem a ver com a quantidade de dinheiro que elas tenham. Tem a ver com como elas acreditam que o dinheiro funciona e como ele é criado na realidade delas. Com isso, elas têm atitudes em relação ao dinheiro que fazem ele ser mais próspero ou menos. A gente está aqui usando o exemplo do dinheiro, pode ser outra coisa. Pode ser a saúde. Pode ser relacionamentos. Pode ser N mil coisas. Pode ser sua voz no mundo. Se o seu ponto de vista é que você não tem voz, como que você coloca sua voz no mundo? É meio assim. E aí, tem um livro da Simone Milassas também, que é de Axis, que se chama Saindo das Dívidas com Alegria, né? Que ele tem traduzido em vários idiomas. Ela tem uma ferramenta nesse livro que ela fala o seguinte: usa as ferramentas e se dê um ano. Porque a gente tem uma questão que chama-se tempo. Então, a gente vai começar a usar as ferramentas do Axis. Vamos supor que é a pergunta. Você vai fazer pedidos para o universo. Aí você começa a pedir alguma coisa para o universo. Só que, quando você começa a pedir, você já quer que aconteça agora. O universo precisa se organizar para te presentear com o que você está pedindo. Tem que arrumar a casa, gente. Se a casa estiver bagunçada, vai ter que colocar algumas coisas no lugar, tirar umas coisas, botar outras. E isso é um processo, que às vezes requer mais tempo, às vezes menos. Vai depender de quem? De quem está conduzindo a sua vida. Se é você que está conduzindo a sua vida, não sua mente, não o ponto de vista das outras pessoas em volta de você, não o ponto de vista dos seus familiares, do seu chefe, do seu marido, ou da sua esposa, do seu parceiro, da sua parceira, ou dos seus filhos, whatever, né? Quem mais pode ser? Se é você que está conduzindo a sua vida, você pode fazer uma escolha diferente hoje. E uma delas é, primeira coisa, tenha consciência de que você escolhe hoje
vai se manifestar no futuro. Uma consequência disso. Então não é sobre culpa, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Não é sobre você ser escravo de alguém ou de alguma coisa. É sobre a sua responsabilidade com o que você está criando hoje. Agora, vou dar um exemplo, tá? Usando eu como exemplo. Ai, meu Deus, preciso enrijecer o meu músculo da perna, da coxa, das cadeiras e das costas. Por quê? Minha coluna dói. Não é porque eu tô um pouquinho acima do peso, tô também. Não é porque eu tenho celulite, tem também. É muito mais sobre a minha saúde, meu bem-estar com a minha coluna. Se eu hoje escolher caminhar 30 minutos, como que vocês acham que vai ficar a minha musculatura daqui a um mês? Daqui 6 meses? Daqui a um ano? Aí eu tenho o quê? Um sabotador aí, que na verdade agora eu tô olhando ele com outro olhar. Não é tanto quanto algo que está sabotando, não. Eu tenho olhado para isso de uma maneira um pouco diferente. Como nós nos acostumamos, isso está nesse livro que eu tô lendo com a minha mãe. Como nós nos acostumamos com certos sentimentos que a gente tem. A gente está tão acostumado a sentir culpa que se a gente não sente, parece que tá faltando alguma coisa. Ou a gente está tão acostumado a desistir daquilo que a gente se propõe, que é tão normal, é muito mais normal eu não ir caminhar meia hora do que eu realmente ir. E não é sobre preguiça não, gente. É sobre um hábito que se cria. Você cria um hábito e ele é forte. Quanto mais você está habituado com alguma coisa na sua vida, mais mecânico isso se torna e muito mais forte isso se torna. Você não tem culpa de nada, você não é preguiçoso, você não é um autossabotador de si mesmo, não é sobre isso. É sobre um hábito que você criou. Então, tá bom, Lute. E aí eu vou fazer o quê? Comece fazendo uma pergunta, como eu mudo isso? Como eu posso mudar isso? Como isso pode melhorar? Uma coisa que eu escolhi na minha vida é ter sessões com um facilitador fora do meu mundo, ou seja, do meu dia a dia, uma pessoa que não está no meu dia a dia, com as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, para me facilitar uma vez por semana. Mudou alguma coisa na minha vida? O que vocês acham? Até minha aparência mudou, gente. E sabe o que eu comecei a fazer? Que é uma coisa que ele me disse. Comece a incluir, Lute, é online. Comece a incluir, Lute, coisas, hábitos diferentes na sua vida aos poucos. Uma coisa simples você pode começar a incluir na sua vida todos os dias. Sei lá, vou andar até a esquina. Não são 30 minutos, são 5. Mas já são 5 minutos. Eu esqueço de beber água. Eu vou começar, cada vez que eu esquecer, eu vou me propor ir lá buscar um copo d'água e colocar do meu lado. Hoje mesmo eu esqueci, eu pedi a senhora Beth para buscar para mim. Fui abusada, gente. Né? O que o meu corpo tá precisando? Se você fosse seu corpo, você não é seu corpo, mas se você corpo, a gente assim, meu Deus do céu, olha aqui, já tô com um pneuzinho aqui, já tem uma gordurinha lá, olha, já tem uns pelinhos brancos aqui na minha cabeça, já tô com umas ruguinhas e com isso aqui, tem que fazer isso, não é? Normalmente, eu sou muito pintadinha, eu ponho filtro, viu, gente, que eu sou toda sardenta. E aí, em lugar da gente estar cuidando disso, a gente está julgando. Se a gente só mudasse esse disco pro outro lado, tá bom. Então já assim, meu corpo tá assim, preciso de enrijecer minha musculatura, preciso cuidar de algumas partes do meu corpo que estão requerendo atenção da minha parte. E se existe alguma dor no seu corpo, algum incômodo, é um aviso simplesmente. Não é uma coisa ruim.
Graças a você ter um corpo, ele pode te avisar, olha, presta atenção, o joelho tá dolorido, tem que fazer alguma coisa por ele. E se você começasse a incluir pequenos hábitos todos os dias, e talvez incluísse um hábito, que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, que pode ser muito simples. Fazer um pedido todos os dias. Acordar, só isso, tá? Abrir seus olhos. Pode ser que aconteça alguma coisa que te distraia, não se ligue a isso, porque o que cria a sua realidade é onde você está focando a sua energia. E se você começar a focar na distração, é isso que você vai criar. E não é isso que você quer, não é verdade? Então pronto, distraiu, ok. Volta, só. E faça um pedido. Universo, me mostra um milagre hoje. Só isso. E eu vou pedir para vocês que estão aqui comigo hoje, quem vir me ver depois, quem está aqui agora, quem vai chegar em algum momento, que me contem. Daqui uma semana, daqui 2 dias, daqui um mês. Escrevam para mim. Tem algumas pessoas que me escrevem, gente, isso me faz um bem, que realmente eu acredito naquilo que eu tô falando aqui. Eu não tô aqui toda terça-feira dando uma aula gratuita à toa, não. Eu quero que as pessoas conheçam isso. As pessoas que querem conhecer isso. Porque realmente funciona. E funciona de uma maneira tão fácil, tão simples, que parece que é mentira. A primeira vez que eu fiz uma classe, que foi de barras, eu falei, meu Deus, não é possível que isso é verdade. Eu não acreditava que podia ser tão fácil. E pode. Então eu convido vocês a fazer essa pergunta todos os dias. Me mostra o universo um milagre hoje. Ai, Lúcia, mas essa coisa de universo, eu gosto de falar com os meus anjos, eu gosto de falar com a Nossa Senhora, ou eu gosto de falar com Jesus, ou diretamente com Deus. Não importa. O que você acredita existe. Só porque você acredita. Como disse, eu acho que é Clarice Lispector, se eu não me engano, que ela fala, tem um poema dela que ela fala, ela acreditava em anjos, e só por ela acreditar, eles existiam. É isso. Tudo que você acredita, que é o seu ponto de vista, cria a realidade que você está vivendo hoje. Então, se você realmente estivesse compartilhando a abundância do universo em lugar da pobreza, ou seja, mudasse esse ponto de vista hoje, uau, onde é que eu estou funcionando desde o ponto de vista da escassez do universo? Realmente existe escassez? Aí você olha lá para fora. Eu aqui tenho essa qualidade, né? Dessa vista maravilhosa que eu tenho. Aí tem essa montanha lotada de árvore. A rua tá cheia de árvore. Cheia de passarinho, de animaizinhos. Os passarinhos estão indo e vindo, tem os ninhos deles, tem borboleta. Às vezes passam pessoas aqui pedindo coisas. Lógico, gente. Existe diferença? Claro. Claro que sim. Agora, porque existe alguém que tem menos que eu, e eu começo a acreditar que a escassez existe, eu vou criar mais disso na minha realidade. Outro dia, aqui em casa, eu gosto de separar o lixo, né? Eu reciclo. Mas aqui na Colômbia, a questão de recolhimento do lixo reciclável é diferente de alguns países. Então, o que eu faço? Tenho que colher esse lixo fora. Falo, vem cá. Aí, minha janela é grande. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão ver os lixos ali embaixo, como que eles colocam. Olha. Não sei se tá dando pra vocês verem os lixinhos ali azuis. Eu acho que deu, né? Enfim. O que acontece? Algumas pessoas passam e recolhem o que é reciclável para vender. Aí eu mostrei para os meus filhos, eu não reciclo por mim. Eu reciclo é por eles. Ou seja, qual é a diferença de eu ter um lixo orgânico desse tamanho na minha pia, na cozinha, por exemplo, e um outro lixo que eu tenho dentro do armário, onde eu coloco lixo seco, papel, plástico. Não me dá nenhum trabalho. E facilita a vida deles. E com isso eu crio abundância para eles. Ah, Lúcia, mas não é tanto assim também. Não é que você tá dando... Tô, gente, qualquer atitude sua, mínima que seja, de abundância, tá criando mais abundância. Qualquer, e reconheça isso.
Porque a gente também tem uma coisa, eu ia falar defeito, pode pôr, que não é isso. A gente tem uma tendência, né? Uma mania a não podermos nos reconhecer. Esses dias eu vi um vídeo que uma amiga minha de Access postou falando da Anitta, nossa cantora de funk, que muita gente adora e muita gente odeia. Independente dos gostos das pessoas, ela é uma pessoa que se dedica à vida dela, da maneira que ela gosta, né? E quem sou eu para achar alguma coisa sobre isso? E ela recebeu um prêmio nos Estados Unidos de música, né? Pelo funk brasileiro. E ela, na hora do agradecimento, ela disse: eu agradeço a mim. Eu agradeço a mim porque eu me dedico muito, eu trabalho pra caramba. É isso. Então, é se reconhecer também. Reconhecer o que você faz de bom. Porque nós fomos acostumados a aprender a nos julgar. E é onde nós estamos nos matando dia a dia, nos destruindo pouco a pouco, né? Desculpa, Joyce, que eu não tinha visto seu comentário. Já vou ler ele. E nesse lugar aí onde nós estamos funcionando, nesse sistema, que é um sistema automatizado, ou seja, ele está acontecendo sem a gente pensar. A gente está nem vendo. Nós começamos a não nos valorizar. Nós não somos peça importante da vida, não. Que isso? Não, isso que eu faço é o mínimo que eu posso fazer. Né? Não, gente. Se cada pessoa fizesse o mínimo que ela pode, o mundo já estaria diferente. E se ela reconhecesse que ela faz, que o que ela faz é lindo, que o que ela faz muda o mundo, que o que ela faz é maravilhoso, ela vai passar isso para os outros, e os outros vão querer fazer, porque eles vão achar maravilhoso também. Não é? Quando você vê alguém tão feliz por alguma coisa que essa pessoa que ela fez, que chega te contando, olha, vamos supor, eu tenho meus filhos que gostam de cozinhar, a Valentina. Olha, mamãe, eu fiz esse macarrão. Às vezes não tá uau, o melhor macarrão do mundo. Mas ela fez com tanto amor, ela ficou tão feliz com o que ela fez, com o resultado do que ela fez, que a gente só pode se sentir feliz por isso. Ai, ela acabou de chegar. Tá aqui, você tá falando mal do meu macarrão. Ela chegou da escola agora. A Joyce comenta. Aí, ó. Aí a Lili. A Joyce comentou que quando a gente tá, né, eu entendi que é sobre a reciclagem, né, Joyce, que você falou. Que a gente cria abundância para o meio ambiente, ou seja, cria para você também. Isso, eu também amo reciclar. E não é pelo fato de ser certo ou ser errado, não. É porque você começa a ver que o seu lixo fica limpo, o seu lixo fica mais bonito. Fica. Não tem cheiro ruim. Seu lixo orgânico tá ali separadinho no outro lado. Agora, é sobre simplesmente querer ser a mudança. Como dizia foi o Gandhi ou Einstein? Acho que é o Gandhi. Mahatma Gandhi, que dizia: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Porque muitas vezes a gente fica nessa expectativa que alguém faça alguma coisa melhor, mas nós mesmos não estamos dispostos a fazer nem por nós. E muitas vezes, que para mim é o pior de tudo, é a gente não se reconhecer como criadores da abundância no mundo. Da alegria, da vontade de viver. Se você acordasse todos os dias, em lugar de você se julgar, olhasse no espelho e se cuidasse. Meu cabelo. Gente, vocês me desculpam, mas essa internet vacilou de novo, mas a gente não desiste nunca. Então é sobre isso. Ai, minha pele tá tão ressecada. Aí você pensa assim, vou comprar um hidratante. Nossa, mas será que eu compro esse? Mas esses dias que eu viajei com a minha filha, eu escolhi, eu vou comprar para o meu rosto eu comprei um creme à base de água. Que ele não é só... Ele é hidratante, mas ele é ultra hidratante. É para trazer hidratação mesmo, água para o rosto. E a base também é para isso. É caro? É. Dura 1000 vezes mais que a outra.
O resultado na minha pele foi maravilhoso. Tanto que outro dia chegou uma amiga pra mim e falou: Nossa, mas sua pele tá muito boa. O que você tá usando? O que você fez? Eu falei: Eu não fiz nada. Mas eu falei: Mas é a base. Que ela nem parece que eu tô de base, mas eu uso todo dia de manhã. Passei a me maquiar todos os dias de manhã. Passei a cuidar. Que foi esse. Deixo vocês aqui com a pergunta de hoje. Capítulo 6 do livro do Gary Douglas e do Dr. Day do Access. Espero que de novo pausou. O problema não é o dinheiro, você é. O nome do livro. Celebre sua abundância. E a pergunta é: você está compartilhando a pobreza do universo em vez de sua abundância? Eu mudaria pobreza para escassez, que eu acho que em português faz mais sentido. Porque eu sou metida, viu, gente? Eu sou metida. Mas então eu deixo aqui o meu beijo para vocês. Muito obrigada por todos que me acompanharam, que assistiram. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, falar alguma coisa, me escrever em privado. Gente, para mim é um prazer. Eu estou aqui realmente com o maior amor do mundo para espalhar pelo mundo um pouquinho do que a Access é para mim. E como fez tanta diferença na minha vida. E como